Olá, ainda sou aula número 99 de programação em Python e nessa aula a gente vai falar sobre detecção de colisões dentro do Tkinter. Para falar de detecção de colisões, a gente vai tratar de um elemento e três métodos. Então, o elemento é a bbox, que na verdade também é um método, que aqui a bbox vem de bounding box, que é a caixa que contém um determinado elemento do nosso Tkinter. Vou explicar como funciona. Find overlapping, que é encontre overlapping, encontre intersecção, acho que seria o mais próximo. E find closest, encontre o mais próximo. Então, esses três métodos aqui são métodos que são necessários para a gente trabalhar com detecção de colisões dentro do Tkinter. Então vamos lá. Você vai notar, se você abrir o nosso arquivo jogo.py pelo Dropbox, que eu fiz algumas modificações. Primeiro, eu tirei os comentários dos trechos de códigos das últimas aulas de elementos que a gente não usou, que não vai usar nesse jogo, e coloquei algumas tags. Por exemplo, para o player eu coloquei a tag player, para os nossos retângulos eu coloquei a tag retângulo. Eu efetivamente adicionei cada um dos retângulos que eu crio a minha lista de retângulos, e eu troquei o lugar onde ele cria a bola do jogo. Em vez de criar a bola do jogo aqui em cima dos retângulos, eu estou criando embaixo. Adicionei alguns comentários às coisas que a gente fez nas últimas aulas. Então, por exemplo, para mover a bola, movemos a bola, atualizamos os vetores de posição, só para deixar mais claro o que a gente está fazendo. E onde que a gente vai verificar a colisão? Logo depois da gente updatar a posição da bola, a gente vai querer verificar se há alguma colisão entre ela e algum retângulo qualquer. Por enquanto, não vamos estar falando de colisão com o retângulo do player, porque na próxima aula eu vou falar de binding, e aí a gente vai começar a mover o player, e aí a gente começa a tratar de colisão com o retângulo do player. Mas aqui a gente só está tratando de colisões com os retângulos que podem ser destruídos. Então vamos lá. Primeiro, self.canvas.bbbox. Então a gente tira a bounding box da bola. Então a gente está tirando um retângulo que contém o elemento bola. Note que para eu chamar o canvas.bbbox, eu coloco aqui dentro a tag do meu elemento. Então no caso a tag é bola. Se eu colocar aqui o id, ele não vai conseguir encontrar o meu elemento. E o que ele devolve? Ele vai devolver coordenadas. Quais coordenadas ele devolve? Ele vai devolver um x1, y1, x2, y2. Ou seja, ele vai devolver uma tupla de coordenadas. Esse x1, y1 equivale ao topo esquerdo do retângulo que contém o meu elemento. E o x2, y2 equivale ao ponto baixo direito do meu retângulo. Então, só com essas posições aqui, eu poderia, se eu quisesse, construir um retângulo em torno da minha bola. E é basicamente isso que a gente quer. A gente quer saber os pontos que contém exatamente a minha bola. Então, esse x1, y1, x2, y2. Então, o bounding box serve justamente para isso, para obter o retângulo que contém um determinado elemento. Seja ele uma bola, um arco, um outro retângulo, qualquer elemento eu posso obter o retângulo que o contém através do método bbbox, que é um método Canvas. Então, beleza. Peguei o bounding box da minha bola. Também poderia ter obtido o bounding box da minha bola pelas posições da minha bola e pelo raio da minha bola. Então, por exemplo, eu tenho a posição bx e by, esse é o topo esquerdo da minha bola. E eu salvei o raio com self.raio. Então, eu poderia obter esse x1, y1 por outros meios. Mas vamos optar a pegar aqui pelo método bbbox. Então, depois que eu peguei o id, as coordenadas do retângulo que contém a minha bola, eu posso detectar colisões. Então, eu uso aqui o método findOverlapping. Então, o que eu faço? Eu
veja que aqui eu estou passando a minha tupla de coordenadas. Então, o que o Find Overlapping vai achar? Ele vai receber coordenadas para montar um retângulo, ou seja, esses x1, y1, x2, y2. Eu vou até deixar aqui, já que eu vou ficar falando disso o tempo todo. x2, y2. Então, ele vai receber essas coordenadas que vão formar um retângulo. Então, ele recebe essas coordenadas. Beleza, ele vai abrir um retângulo dentro do meu jogo. Né? Isso é só para vocês imaginarem, não é exatamente isso que ele faz. E aí ele vai olhar todos os elementos que estão colidindo com essa posição. E ele vai pegar o ID de cada um dos objetos que estão colidindo com essas determinadas coordenadas, estão colidindo com esse retângulo que eu passei, e ele vai pegar e colocar o ID dentro de uma lista, vai jogando o ID desses objetos. Para cada objeto que ele colide, ele coloca o ID. Beleza. E aí, ok, ele colocou o ID das colisões dentro dessa lista colisões. E eu pergunto para o Python, se o número de colisões é diferente de zero. Porque se for zero, não tem por que a gente ficar rachando a cabeça com isso aqui. Mas somente se for diferente de zero, a gente começa a detectar algumas coisas. Então, antes de começar a fazer alguns cálculos, ou coordenadas, ou mudanças, a primeira coisa que eu verifico é se a colisão zero é diferente do plane. Então, o que acontece? O ID de um objeto nada mais é do que um número inteiro, certo? E lembrar que eu obtenho esse número inteiro através dessa criação aqui. Então, quando eu mando criar um retângulo, ele devolve um ID. Esse ID eu só venho no player. Então, o player ele não é um objeto, ele é um número inteiro. Pode parecer aqui que isso aqui é um objeto pelo modo como eu estou criando, mas não é. É um número inteiro. Então, esse número inteiro corresponde à ID do meu player. Então, se o colisões zero, ou seja, o único elemento de colisões, porque se ele colidiu com o player, ele não pode estar colidindo com nenhum dos outros retângulos, já que os outros retângulos estão bem acima. Então, se a única colisão dele foi com o player, aí a gente tem uma colisão específica, que a gente só manda a bola voltar lá para cima. Agora, se esse não foi o caso, ou seja, ele não colidiu com o player, então aí a gente precisa prestar atenção, um pouco mais de atenção no que a gente está fazendo. Por quê? Porque é o seguinte, se eu rodar o jogo agora, você vai ver que ele está bem quebrado, inclusive. Porque colisões não é algo fácil de detectar. Então tem a minha bola aí se movendo, aí ele vai, bate no retângulo, aí demorar um pouquinho até vocês perceberem o que ele tem mais ou menos de quebrado. Tá colidindo. Vamos lá. Começa a dar problema. Vai demorar Aí, pronto. Começa a dar os problemas aí. Porque ele não sabe quando uma colisão veio da esquerda, veio da direita. Ele só sabe que teve uma colisão e ele tem que retornar. E mais do que isso, olha, agora deu um problema bastante óbvio, né? E aqui ele atravessou. Então, tem vários problemas na detecção de colisão. Detecção de colisão não é um tema fácil. Inclusive a BBBox, o método da BBBox, ele é bem limitado. Mas enfim. Então, o que acontece aqui que eu estou pedindo? Eu não quero que a minha bola possa colidir, porque quando eu fizer as colisões, a minha bola pode muito bem colidir com dois retângulos ao mesmo tempo. Agora, eu não vou querer que ele destrua esses dois retângulos ao mesmo tempo. Nem que, na hora que ele destrua os dois retângulos, ele rebata e rebata de novo. Porque o que acontece? Eu pego uma bola, encosto ela no retângulo, vindo de baixo para cima. Aí ela é rebatida pelo retângulo. Se ela encosta em dois retângulos ao mesmo tempo, e eu faço ela rebater nos dois, o que acontece? Ela continua indo para cima. Então eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ela pega, bata e rebata. E só destrua para simplificar, eu só vou destruir um deles. Porque qualquer jogo mais completo ele teria um algoritmo de colisão bem mais complicado do que esse aqui. Então isso é muito mais uma introdução do que
do que um algoritmo completo em si. Então, a gente checa a colisão com o objeto mais próximo da bola, porque o objeto que estiver mais próximo da bola, com certeza, é o objeto que ele colidiu primeiro. Então, a gente pega aqui e coloca um mais próximo, m_p, e a gente usa o método findClosest. Então, findClosest vai obter o objeto cujo id está o mais próximo possível de uma determinada coordenada. No caso, coordenada 0 e coordenada 1. Ok. Peguei esse topo esquerdo da minha bola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer cada um dos retângulos dentro da minha lista de retângulos. Se o meu retângulo for justamente o elemento mais próximo dessas coordenadas, então eu removo esse retângulo, deleto esse retângulo no meu canvas, rebato a bola e saímos da função. Bem simples, né? Agora, quais são os problemas desse algoritmo? Eu não consigo detectar colisões quando ela vem da direita ou da esquerda. Então, quando uma bola bate no canto esquerdo de um retângulo, ele não deveria rebater em Y. Ele deveria rebater em X. Isso não está acontecendo aqui. Então, esse é o problema número 1. Problema número 2. Quando eu pego e uso esse algoritmo aqui, pode ser que o elemento que esteja mais próximo dessa coordenada não seja um retângulo, mas sim a minha bola. Por que pode ser a minha bola? Porque num caso limite em que eu pegue o meu retângulo e rebato com a minha bola de forma que o topo esquerdo da minha bola não fique dentro do meu retângulo, quando isso acontece, o elemento mais próximo da minha bola, mais próximo dessa coordenada, é minha bola. O mais correto seria usar, talvez, a coordenada central da minha bola. Só que aí, qual que é o problema? Qual que é o objeto que está mais próximo da coordenada central da minha bola? É sempre a minha bola. Então, esse findClosest tem essa limitação, que por mais que eu queira o objeto mais próximo de uma determinada coordenada, muitas vezes eu posso obter um objeto que eu não quero. Então eu poderia querer findClosest diferente da bola. Esse seria o método que a gente queria. Só que a gente não tem esse método, a gente tem o método findClosest. Então vai dar problemas usar este método aqui. E eu já estou adiantando isso para vocês. Isso aqui, esse método, ele tem uma série de problemas. Só que ele também resolve uma série de problemas. A maioria dos jogos que você pode fazer, que tem a detecção de colisão, você não vai querer saber exatamente da onde veio a colisão. Você não vai precisar saber disso. Por exemplo, um jogo de naves bobo que atira laser para cima. Você não precisa saber se o laser bateu pelo lado esquerdo, bateu pelo lado direito, bateu por cima, bateu por baixo de um determinado inimigo. Tendo batido no inimigo, você só quer explodir o negócio. Então, esse algoritmo aqui é o suficiente para 90% das coisas, mas não é o suficiente para os outros 10%. E os outros 10% está justamente incluso nesse jogo. Por quê? Porque nesse jogo, para a animação ficar bonitinha, desse negócio dele ficar rebatendo, eu tenho que saber da onde veio a minha colisão. Mas, como isso aqui é muito mais uma aula, quando a gente está falando de Tinter, eu estou dando muito mais uma aula introdutória a determinados elementos do que uma aula de colisão, uma aula de caixa de texto, uma aula de qualquer coisa. Estou dando muito mais uma introdução a todos esses elementos. Você está vendo que eu estou falando rápido deles. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo alguns sites que eu acho interessante para vocês olharem detecção de colisões com mais detalhes, ok? Então é isso. Essa aula em particular não vai ter exercícios, mas na aula que vem a gente tem. Então essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.